Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou ensinar rapidamente, não sei se vai ser rápido, mas vou mostrar para vocês como podemos fazer automação residencial da nossa casa para controlar a iluminação. Não são 4, 5 lâmpadas não, até 64 lâmpadas, claro que não vamos usar 64 lâmpadas. Apesar que vamos usar os LEDs, nós não temos 64 LEDs. Podemos até ter, mas não temos espaço suficiente para colocar 64 LEDs. Mas é uma maquete ideal que você pode utilizar na sua automação residencial para controlar até 64 lâmpadas. Sim, senhor. Então, é composto pelos seguintes equipamentos. Podem olhar aqui de cima. ESP32, adaptador de rede, né? Módulo Ethernet ENC28J60, 2 expansores de portas digitais MCP23017, push button LEDs. Os push button podem ser interruptores da sua casa e os LEDs podem ser as lâmpadas ou os relés para controlar as lâmpadas da sua casa. Então, se você já gosta deste conteúdo, deixa o like que ajuda muito a divulgar esse vídeo. Inscreva-se ao canal se ainda não for subscrito e ative as notificações para receber todos os vídeos. Siga este vídeo até o final, pois não te vais decepcionar. Então, vem comigo. Bom, antes de começar, vale lembrar que vou mostrar aqui em etapas. Vou mostrar primeiro o desenho que eu fiz, depois vou mostrar o código, nem todo, mas a maior parte vou mostrar para que serve cada etapa do código. E por fim, vamos fazer esta aula prática aqui com os dois celulares para ver o que acontece quando liga deste e liga do outro, por aí em diante. Já vamos ao nosso desenho. Vou abrir aqui o Fritz, que é a aplicação que eu uso para fazer os desenhos para esse tipo de experimentos que eu faço aqui. Então, praticamente o que você tem aqui é o que está aqui na tela. Porém, vou mencionar algumas coisas que poderemos encontrar lá no código que não tem aqui, né? Nesse caso. Aqui é difícil ver esses jumps aqui que vocês conseguem ver. Na nossa placa temos, mas são deep switch. Esses são endereços do nosso CMP, ou melhor, MCPs. Então, esses endereços aqui, esses 3 primeiros pinos do lado esquerdo para direito lá em cima são ligados ao GND. Se recebem, quando esses 3 pinos recebem 0 volts, o endereço é 1. Então, quando o último pino, né, este aqui, que é o nosso, vamos lá apontar para A0, recebe 1 e o A1 recebe 0 e o A2 também recebe 0. Isso significa que temos o endereço 1. É praticamente eletrônica digital. Se você entende um bocadinho de números binários, né? Você vai perceber que 000, vai perceber rapidamente que 000 equivale a 0, 001 equivale a 1, 010 é 2, 011 é 3, 100 é 4, até chegar no 7 que é 111, que é o número de expansores que podemos colocar no ESP32. 8 expansores, começando a contagem do 0 nesse caso, porque vai ser a perguntar, disse 7, mas agora diz que o número máximo é 8. Sim, senhor. Então, são 8 dispositivos que nós podemos anexar aqui no nosso ESP32 para que possamos ter 128 portas digitais, pois cada um deles fornece 16. Vamos olhar aqui no primeiro. Essas são entradas digitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui definir como saída, podem ser todas entradas e o segundo MCP usar como apenas saídas, né? Depende de como você vai programar. Então eu coloquei esses verdes como entrada e cinzas como saída. Então tenho 8 saídas e 8 entradas no primeiro, e no segundo tenho 4 entradas e 4 saídas. A numeração é a mesma. Se eu apontar aqui, vai ver que aqui é o GPA0. E lembrar que esse MCP é dividido em bancos. Eu falei muito dele num vídeo que vou deixar a passar aqui no cartãozinho do YouTube, que o vídeo foi especialmente para o MCP. Então esse é o banco A, né? Se for a ver aqui é 0, GPA 0, GPA 1, acho que é isso, né? Deixa eu apontar bem aqui, vai mostrar GPA 1 na saída, GPB7, esse lado, porque aqui começa GPA 1, 0 aliás, até o GPA 7, se formos apontar muito bem aqui, GPA 7 está ali, depois aqui GPB 0 até GPB, vamos a esse VCC, esse GPB
7. Então, somando todas essas são 15 portas digitais, ou melhor, 16 portas digitais, através de dois só, que é o 21 e 22, que são as portas I2C. Como é alimentado a partir de VCC e GND, você consegue ver esse VCC que vai nessa porta aqui. Essa porta aqui é GND, número 18, e esta aqui, número 17, é a porta VCC, para alimentar. E depois temos aqui o reset. Se eu apontar bem aqui, vai mostrar que é o pino de reset. Está aqui, o reset é ligado aos 5 volts. Esse A0, A1, A2, por aí em diante. Então, se quisermos ligar o segundo, jumpamos. Aquele que é SDA aqui, aqui também é SDA. SL, aqui também SL. Ligamos em paralelo. O que vai diferenciar é o endereço. Se eu ligar este com o mesmo endereço, vamos lá, tirar esse pino, colocar aqui, há de haver conflito de endereço e o sistema não vai funcionar. Podemos olhar aqui, que eu tenho os LEDs aqui, que eu consigo ligar e desligar e tal. Se eu mudar esse endereço aqui para 00000 tudo, não consigo fazer nada. Nem pelo Home Assistant, assim, vou abrir aqui o Home Assistant só para vocês verem. Nem pelo Home Assistant, né, estamos a ver aqui, vou ligar, desligar, tudo, não acontece nada, até eu devolver esse endereço aqui para 1. Olha que agora já começou a responder ao último estado. Posso ligar e desligar, assim como pelos botões posso fazer a mesma coisa. E o Home Assistant também aqui está atualizando. Então, é basicamente isso como funciona o nosso sistema. Aqui temos a placa de rede, que é, estou a usar a rede RJ45 porque, como é uma instalação fixa, não vai se movimentar, eu prefiro, tudo que é fixo, eu prefiro usar cabo. O que é móvel, Wi-Fi, para evitar muito congestionamento da rede, né? Tem muita gente aqui em casa usando o Wi-Fi, meus 2 celulares da minha esposa, tenho também o controlador de energia lá, que também pretendo colocar o cabo, então estão usando Wi-Fi. Imagine que esses dispositivos todos que eu tenho aqui são 12, quisesse usar dispositivos prontos que nem Sonoff para controlar, seria por aí 12 dispositivos conectando na minha rede Wi-Fi. E o meu router suporta no máximo 32 dispositivos. E eu não paro de adicionar dispositivos na minha casa. Mas todos os dispositivos que estou adicionando não são Wi-Fi, são todos cabeados para consistência. Wi-Fi aqui às vezes trava, eu tenho que reiniciar o router para o router só do Wi-Fi, porque eu tenho um router de fornecimento, né, que é o meu gateway. O router que estou a usar para comunicação Wi-Fi é um access point apenas. Então, às vezes eu reinicio o access point, o meu router normal, né, que é o modem, que é o meu gateway, não falha, praticamente não falha. Tudo que está ligado ao cabo Home Assistant, os meus computadores, o servidor que eu tenho lá em cima, que é a minha NAS, está ligado ao cabo, nunca falhou. Então, por isso que eu não uso Wi-Fi, mesmo sendo o S32 potente em termos de conectividade via Wi-Fi. Então os botões estão aqui, o GND está ligado no GND, quer dizer, um terminal está ligado no GND e o outro terminal da posição oposta está ligado nas nossas entradas. Aqui eu tinha colocado um resistor só para simular um pull down, né? O pull up, aliás. Eu vou trocar aqui de posição para 90 graus, ok? Ele estava aqui assim. Esse resistor para que serve? É um resistor físico, mas existe um resistor imaginário. Por isso que durante o código vou mostrar ali que eu fiz uma configuração das entradas como input pull up. Por quê? Lá dentro do nosso MCP temos um resistor pull up que precisa ser programado para funcionar. Se não programarmos, teremos que colocar o resistor físico. Enquanto o pull down não é programável, não existe o pull down programável, tem que colocar fora. Então, para evitar colocar um resistor fora, uso o interno e programo o pull up. Como é que funciona o externo? Né? O externo funciona da seguinte forma: como estamos a acionar por GND, então, para poder acionar a nossa porta, assumimos que internamente o dispositivo está sendo alimentado por VCC, porque o que aciona os nossos dispositivos é o 5 volts, não é o GND. GND coloca a nossa entrada no nível 0. Então, precisamos colocar a entrada sempre no nível alto, né? Eu vou mostrar porque que eu digo isso aí ao longo do código. E quando nós formos acionar a nossa entrada com 0 volts, estamos a tirar do nível alto para baixo, depois devolvemos no nível alto. Então essa troca chama-se o update, é que impulsiona, faz com que tome uma decisão, ou melhor, a variável de estado que nós declaramos lá dentro mude de um estado 0
para 1 para 0, por aí em diante, de acordo com a informação que nós estamos a colocar. Então, fisicamente lá dentro temos um resistor de 100 ohms, né? Esse é 220, mas temos de 100 ohms. Esse está ligado ao VCC. Se está ligado ao VCC e esse botão não está pressionado, significa que estamos a meter aqui 5 volts. Se for 5 ou 3.3 volts, com essa queda de tensão aqui, pronto, está a entrar sempre tensão. Então, ao pressionar esse botão, estamos a fazer passar a corrente do GND, passa pelo botão e vai à nossa entrada. Então, deixa de receber os 5 volts. Mas, como o botão é momentâneo, nós não vamos pressionar e manter pressionado. Vamos largar. E quando largar os 5 volts, ou a tensão VCC volta de novo ao pino. Então muda de 0 para 1, então vai tomar uma determinada ação lá. Se fôssemos usar o pull down, seria ao contrário. Teríamos que ligar o botão a ser alimentado por VCC e o nosso GND aqui, vamos lá, vamos fazer uma coisa bem rápida aqui. Então eu posso apagar este fio aqui. Opa, nem preciso apagar. Ok, o que nós vamos fazer? Vamos tirar esse GND aqui, em vez de alimentar com GND, alimento com VCC e este fica no GND. O que isso quer dizer? Significa que estamos a colocar sempre o nível 0 no nosso MCP, sempre está no nível 0. Quando pressionamos o botão, sempre está no nível 0, porque o 0 volts está a passar por aqui, a corrente está a passar, passa por resistência, cria uma pequena queda e coloca aí 0. Então, quando pressionamos o botão, metemos os 5 volts aqui. Então, o que acontece? A corrente sempre passa do caminho mais fácil. Aqui a resistência é muito baixa, quase inexistente. Então, a corrente deixa de passar por aqui e circula pelo botão. Colocamos nível alto, depois tiramos. Acontece de novo a nossa ação. Mas nós não fazemos isso, por quê? Porque eu não quero colocar a resistência, né? Não quero colocar a resistência, então configuro pull down e alimento todos esses com GND. Então é assim como funciona. Temos aqui os LEDs ligados também, já falei deles. E temos aqui a pinagem. Eu vou preferir deixar a pinagem, né? Quer dizer, a nomenclatura do nosso módulo de Ethernet, as ligações tudo com S32, vou deixar na descrição para vocês poderem seguir, para não ter que perder muito tempo falando nisso. Já passa muito tempo, ainda não terminei de explicar tudo. Agora vou no código. Aqui no código o que vai acontecer? Vou minimizar isso aqui. Vamos primeiramente incluir todas as bibliotecas que nós vamos precisar. Incluir o AIA é indispensável, não precisamos adicionar a biblioteca porque a biblioteca já vem por padrão no compilador ou IDE do Arduino. E SPI também, que é responsável pela comunicação I2C. Agora, o que nós vamos adicionar é pub subclient. Nós temos que adicionar esse pub subclient biblioteca. Copiamos, viemos aqui, quer dizer, vamos escrever aqui assim aqui vem bibliotecas, né? Vamos colar aqui e buscar. Então, vamos buscar pela biblioteca subclient. Está aqui, ela já está instalada. A mesma coisa vai acontecer com o ENC, né? Antes de você incluir aqui, tem que instalá-lo. Se você não instalar, não vai acontecer nada, não vai funcionar, vai dar erro de compilação. Então, o ENC tem também aqui instalado versão 2.0.4. Está aqui installed, ele me dá a opção para fazer remoção. Então temos aqui o debounce ou o bounce. Esse já é uma situação um pouco complicada. Antes de falar do bounce, vamos para o Adafruit MCP2317. Então copio esse MCP2317, colo aqui para poder baixar. Olha aqui, ele está me a pedir aqui para fazer o update. Está instalada a versão 1.3 e a versão atual é 2.3.2. Por quê? Eu instalei a versão mais atrasada para poder se comunicar com esta biblioteca aqui, Bounce. Essa biblioteca, Bounce MCP, foi editada. A biblioteca original é esta aqui. O Bounce, o próprio Bounce que é a biblioteca original. Vamos lá, colar aqui, você há de ver. Ok? A biblioteca original aqui, Bounce 2, mas eu estou usando Bounce MCP. É uma biblioteca editada, né, que eu sofreu algumas alterações da biblioteca original. Então eu tive que baixar e instalar aqui no meu IDE para poder criar o Bounce com as minhas entradas, com os meus inputs no MCP, porque a biblioteca original desse Bounce não aceita fazer a configuração das inputs para criar o debounce, que vou falar mais adiante. Então coloquei esta biblioteca já editada, mas não se comunica com a biblioteca mais recente.
Adafruit MCP22, ou melhor, 23X17, que é a biblioteca mais recente deste chip aqui. Então, coloquei tudo antigo para poder se comunicar com esse MCP Bounce, que vou deixar na descrição aqui o link para vocês poderem baixar. Aqui, criei os objetos de cada MCP, já aqui incluí aqui a biblioteca MCP, só a dizer que o meu código, o meu programa tem MCP, mas vou instalar vários MCPs, então vou incluir aqui dois objetos, MCP1 e MCP2. Aqui vou atribuir o endereço MAC e o endereço IP para o meu adaptador de rede, né? Se o meu router não fornecer um IP dinâmico para a minha placa ou o meu adaptador aqui, ele vai assumir esse que eu defini aqui. Então aqui coloco as configurações do meu MQTT. É importante que vocês tenham o MQTT instalado, seja onde, no Node-RED, no Home Assistant, independentemente do tipo de interface de automação que você está a utilizar para fazer o controle. Aqui faço a declaração de todas as variáveis. Eu dividi pelas variáveis de entrada, variáveis de saída e variáveis de estado. As de entrada estão todas em cima no banco A. Então começo do 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Conforme vocês podem ver aqui no Fritz. Começo daqui, 7. Se eu for apontar aqui, é GPA 7. Então, até GPA 0. Só que eu dou continuidade. GPA 7 de novo, até GPA 4. Vamos ver aqui no código. Então, comecei GPA 7 até 4. Nem fui até 4, fui até 3. Porque a partir desse 7 aqui até esse 3 é o segundo MCP. Esse é o primeiro. Mas se calhar alguém vai ter dúvida, como é que ele vai entender que você está agora a informar o chip 1 ou o chip 2? Calma que você vai perceber ao longo do código. A mesma coisa acontece aqui na saída, vocês já sabem declarar essas variáveis. Agora, aqui declarei todas as variáveis de estado. Cada lâmpada que eu coloquei como saída tem um estado, uma variável, uma memória que vai armazenar o seu estado e depois vai assumir aquele estado a saída, porque dentro do programa, o programa vai se comunicar apenas com variáveis de estado. A variável de estado é que vai informar a saída que agora tem que estar no nível alto ou baixo. Mas eu declarei todas as variáveis como low, para quando iniciar o programa tudo estar desligado, por questões de segurança. Agora aqui inicio, declarei aqui um cliente para o WESP, né? O WESP tem que ser cliente é o cliente do servidor MQTT. O MQTT é, digamos, é o servidor. O resto dos dispositivos que vão se conectar nele é o cliente. Tanto o Home Assistant é o cliente do MQTT e o nosso ESP32 também é cliente do MQTT. Então aqui temos o Void Callback. E aqui o que nós precisamos entender é que declaramos o tópico e o conteúdo. O que é o tópico? Vamos lá. O tópico é o endereço, ou melhor, diretório no qual nós vamos armazenar os dados que vêm dos estados das lâmpadas, né? É onde nós vamos armazenar lá. E o conteúdo, que é o content, são as mensagens que vêm das interfaces, tanto pelo Home Assistant, que é o cliente 1, e o cliente 2, que é o WESP. Os dois clientes que vão mandar as informações, aquela informação que ele vai mandar chama-se conteúdo. E esse conteúdo é armazenado no tópico, lá no MQTT. E esse tópico vai ter um diretório que eu vou mostrar mais a seguir. Quer dizer, as informações são enviadas até ao broker. Só que aqui vai ser retornado. São essas mensagens que conseguimos ver aqui embaixo. Este aqui é o tópico, este é o conteúdo. Então, esse conteúdo está dentro desse tópico e é retornado aqui. Essas informações são mandadas para lá através de callback. Conseguimos já ver content callback. Então é aqui onde nós enviamos, mandam de volta para o serial monitor. Como é que se envia? Através das ações que nós vamos fazer nos botões ou lá no nosso aplicativo de automação. Neste caso, que é o Home Assistant, o que é que ele faz? O Home Assistant, ele quando manda uma mensagem com este conteúdo 0 on, ele já sabe onde que vai armazenar. Vai armazenar no estado lâmpada, varanda, value. Esse aqui é o estado. E esse lâmpada, varanda, value já sabe qual é o seu diretório. Nós vamos ver mais a seguir. Então, quando ele manda essa mensagem de 0 on, esse estado aqui, ao receber essa mensagem, ativa o seu nível, o seu estado de 0 ou de low para high. E esse low para high é enviado para a nossa saída, que nós vamos ver mais a seguir. Assim como o 0 off. Quando recebe o 0 off, ele vai colocar o seu estado de high para low. Então, o que nós formos a fazer aqui com o celular, vou desligar aqui tudo. Quando eu pressiono este botão aqui, eu ligo o LED aqui. Posso pressionar e desligar. Ligo o LED e mando uma mensagem, tá vendo? Para esse diretório, que
esse meu tópico, casa, lâmpadas, varanda. A mensagem que mandei foi 0 on. Então, se eu pressionar de novo, vou mandar 0 off. Mandei mensagem 0 off, que vocês estão a ver aqui, né? E a lâmpada desligou. Então, é exatamente assim como funciona. Mesmo pelos botões, quando eu pressionar este botão aqui, ele vai mandar aqui 0 on e acendeu a lâmpada para este diretório aqui, que é o nosso tópico. Clico de novo, manda 0 off, apaga. É o que acontece. Como é que é enviado esse para essas saídas? Através deste estado aqui. É o que nós vamos ver a seguir. Aqui temos as funções ou a função que faz com que o estado envie informação para uma determinada saída, né? A variável de estado, que faz mudar o estado da saída. Então, como se estivéssemos a usar o ESP direto ou o Arduino, seria digital write, a variável e o estado, que nós estamos a mandar para aquela determinada variável de saída. Mas, como temos o MCP, temos que identificar qual é o MCP. Colocamos o objeto primeiro do MCP, nós estamos a dizer que esse MCP1, vamos fazer o digital write nessa saída com este conteúdo que encontramos nesse estado aqui, que é o high. Nesse caso, se for high, ele vai colocar high na saída, se for low, vai colocar low na saída. Então é assim como funciona. A seguir temos aqui as configurações do bounce. Voltamos à atribuição da biblioteca, lá que nós criamos a biblioteca de bounce MCP. E aqui onde entra em ação. Como é que funciona o bounce? O bounce é o efeito que acontece na altura que nós pressionamos o botão ou largamos. Teoricamente, um botão é um sensor digital que tem dois níveis, alto e baixo. Então, se formos a colocar um botão a ser monitorado pelo osciloscópio, vamos ter uma linha assim, quando não está pressionado, baixo. Quando pressionar, vamos ter uma linha que sobe, começa a andar em cima. Largamos, vai de novo para baixo. Teoricamente é assim que nós vamos ver. Mas, quando formos a pegar aquele gráfico no osciloscópio, fazer um zoom, vamos ver algumas turbulências ao longo da passagem do estado low para high. Então, aquelas turbulências chamam-se efeito bounce. E nós temos que evitar aquele efeito bounce. O microcontrolador fica sem saber se estou ligado ou desligado. Ou melhor, vai receber muitas informações, vai receber ligado, ligado, desligado, ligado, desligado, até ficar totalmente ligado. Então, se essa frequência ou esse ligado e desligado for par, ao pressionar para ligar, ele vai manter ligado. Pressionar para desligar, ele vai se manter, sei lá, não vai obedecer, porque ele tem que receber um pulso só. Vamos criar um debounce, em que ele vai estimar o tempo que leva para criar aquela perturbação. Quando definimos o tempo que leva para terminar a perturbação, nós ignoramos aquele tempo. Ao pressionar o botão, o sistema vai ignorar aquele tempo, aquelas ações todas aquelas turbulências, vai ignorar como se o botão não tivesse sido pressionado. E vai apenas assumir depois daquele tempo determinado, que nós estimamos que agora já terminou o efeito bounce. Então, aqui vamos inicializar o monitor serial, aqui vamos atribuir o endereço aos nossos MCPs, porque cada MCP tem seu endereço. Por isso que temos esses deep switch aqui, para ligar e atribuir o endereço 1 e 0. Então, o primeiro, como nós colocamos todos no nível baixo, é 0. Por isso colocamos aqui 0. O segundo colocamos aqui 1. Passamos aqui. Aqui inicializamos o que? O módulo Ethernet para poder ler o MAC e o IP. Aqui iniciamos o nosso MQTT. O servidor já vai mandar para seus clientes o endereço do servidor e a porta, né? Por isso que vem aqui Client Set Server. O servidor, quando estiver conectado com os seus clientes, ele já manda este endereço aqui. Para o meu caso, 192.168.1.0. Com esta porta aqui. O que é que o cliente tem que fazer? Tem que colocar o login, que é o usuário, e o password. Então, lá no teu cliente tem que configurar. Eu já tenho configurado aqui, posso até voltar lá em cima, né? Posso mostrar aqui que tenho configurado o MQTT User como usuário. Aqui é o password. Então, ele quando receber este servidor e porta, tem que colocar esse valor. Se esse estiver errado, ele nunca vai se conectar. E se não se conectar, não vai dar continuidade. Ele sempre vai fazer reconnect, reconnect, reconnect. Então, quando isso acontecer, ele vai fazer callback. É quando ele estiver já enviado essa informação e o usuário colocado ter atribuído user password, ele vai chamar a função callback, que temos aí o nosso conteúdo. Vai chamar esta função aqui, callback. Feito isso, o que é que vamos fazer? Feito isso, nós definimos as nossas portas como entradas ou saídas. Então, normalmente fizemos pin mode depois de entrada e atribuímos se é output ou input. Mas como estamos a usar as entradas do MCP e as saídas do próprio MCP, vamos dizer MCP1.pinMode. Quer dizer, estamos a atribuir as entradas ou as saídas do MCP. Varanda, que é a lâmpada da varanda, output. Até aí tudo bem, nada de novidade.
A seguir, pin mode, de novo MCP1, pin mode, interruptor, input pull up. Por que input pull up? Por causa da situação que eu vos mostrei aqui. Existe uma resistência interna, precisa ser habilitada. Se eu não habilitar essa resistência interna, o que acontece? Se eu colocar apenas input e não colocar o pull up, a entrada vai ficar sem nenhum estado. Não vai ter nem VCC, nem GND. Não vai saber se foi pressionado ou solto. Vai ficar assim, aleatório, à espera de interferência de um outro botão vizinho, que esteja ligado ou no GND ou no VCC. E ele vai assumir o estado do botão vizinho. Então isso pode implicar muito na nossa automação. Quer ligar a lâmpada da sala, acende da sala e acende do quarto. Quer desligar do quarto ou alguma outra coisa, arranca o ar-condicionado, liga-se, ele simplesmente percebe que está no nível alto. Então nós sempre temos que dar um estado à nossa entrada, ou pull up ou pull down, ou melhor, ou ligado ao VCC ou GND. Então a única forma de ligar ao VCC enquanto não estiver pressionado é habilitar aqui o pull up, a resistência interna de 100 ohms. E depois que habilitarmos o pull up, para o nosso caso, né, eu habilitei o pull up. E ao habilitar o pull up, estou a dizer que essa entrada já está no nível alto. Por isso que eu escrevi que MCP1 ponto digital right, a minha variável de entrada, que é interruptor da varanda, high. Então essa entrada sempre está no nível alto. Quando é que deixa de estar no nível alto? Quando eu pressionar o botão, ele vai receber o GND. Então, quando eu pressionar o botão, o que vai acontecer? Vai começar a função do debounce. Então, durante aquele período que nós já vamos mostrar aqui, o que vai acontecer aqui no debounce? O debounce vai anexar este MCP, né? Se nós não tivéssemos MCP, não íamos colocar essa variável aqui. Esse é um objeto MCP. Vai dentro desse MCP habilitar, ou melhor, reconhecer que neste interruptor que está sendo pressionado na entrada número 7, tem que ignorar os primeiros 50 milissegundos, que é o tempo que eu estimei que aconteceria o efeito bounce. Os primeiros 50 milissegundos vão ser ignorados para que ele reconheça o estado logo a seguir desse tempo aí. Então evita assim o liga-desliga, aquela turbulência que acontece durante o processo de saída do estado 0 para o estado 1. Então a seguir temos aqui o void loop, porque tudo isso se repete para todas as entradas e saídas, né? Eu defini todas as entradas e saídas, inclusive do MCP2, que tem o mesmo número de portas, nesse caso que é o número 7, a entrada, e a saída, tenho aqui a saída como número 8. A mesma coisa acontece aqui, número 7, a entrada, e a saída número 8, né? Número 7 é a entrada, a saída tem aqui número 8. A diferença é a definição do objeto MCP1, aqui temos MCP2. A seguir, conforme eu estava a dizer, o void loop, primeiro ele vai tentar conectar-se ao MQTT. Se não estiver conectado ao MQTT, não vai acontecer nada, nenhuma dessas funções a seguir vão funcionar. Se ele não estiver conectado ao MQTT, o que vai fazer? Vai chamar de novo essa função reconnect, que nós vamos ver lá embaixo. Então, assim que for conectado, ele vai começar com o nosso loop do MQTT, fazendo assim com que a gente faça o update do bounce. O que é o update de bounce? É esse efeito aqui. Quando pressionamos um botão, nós estamos a tirar a nossa entrada do nível alto para baixo. Então isso chama-se o update, quando nós trocamos do estado da entrada. Quando esse estado for nível alto, o que faz? Vai primeiro verificar se a lâmpada está no nível alto ou baixo, o estado da lâmpada desse interruptor. Quando estiver no nível baixo, o que faz? Ele vai escrever nesse estado o nível alto. Por isso que vai dizer MCP1 digital right high para o estado dessa lâmpada da varanda. E quando o estado dessa lâmpada da varanda for high, o que acontece? Volta de novo aqui no void setup. Quando esse estado fica high, ele manda o nível high para o terminal 8, ou a saída, que é a nossa lâmpada. Manda o nível alto lá e acende a nossa lâmpada. E no mesmo instante que ele manda essa informação e acende a lâmpada, o que acontece? Ele manda para todos os clientes que estão conectados. Os meus clientes, esses dois que vocês conseguem ver. Vou simular ou não? Vou pressionar, vou criar um bounce mesmo, um debounce. Cliquei um debounce. Ele enviou, olha aqui no serial monitor, mandou 0 on e atualizou para os seus clientes. Esse cliente aqui ficou nível alto, esse também fiquei, vou abrir aqui bem para ficar bem grande. Então, quando pressiono de novo,
pressionei de novo, só que quando pressionei de novo, apanhou ele no nível alto. Quando encontra ele no nível alto, ele troca para o nível baixo. E se a lâmpada ou o estado estiver no nível baixo, ele vai mudar para o nível alto. Então, pressionei, assim eu fiz o update, mas ainda não concluí o update. O update é pressionar e soltar. Soltei. O debounce leu, encontrou que o nível já está alto assim que soltei. Verificou o estado da nossa lâmpada. O estado da lâmpada estava off ou low. Colocou no nível alto e mandou mensagem aqui, 0 on, para aqui. Caso contrário, que eu pressionar de novo e encontrar que essa lâmpada está high. Assim que eu fizer update e encontrar esta lâmpada aqui, ou este estado está no high, agora está no high. Então vou pressionar, foi no high. Assim que encontrou que está no high, pôs isso no low e mandou aqui uma mensagem off para este tópico aqui. E o estado também aqui ficou off. É exatamente assim como funciona este código. Então vai se repetindo por todos, até mesmo o MCP. Vamos lá ver, o MCP8 o MCP2 é este de bounce 8. Acontece a mesma coisa, só que o digital write está fazendo no MCP2, porque já é no segundo chip. E por fim, temos aqui a função reconnect, né? Que é responsável por conectar isso ao MQTT. Lembra que eu disse que quando a gente arranca o nosso MQTT, ele envia o endereço do servidor e a porta para os clientes. O cliente tem que colocar o user e o password. Aqui está, client connected. Ele vai verificar se está conectado. Se não estiver conectado, por isso temos esse ponto de exclamação, ele diz ao tentar reconectar. Vou fazer um reset aqui para ele fazer. Está aqui. Tentando conectar ao servidor MQTT. Falhou. Quando falha, ele manda essa informação. Falha ao conectar. E tenta de novo depois de 5 segundos. Ele tentou de novo depois de 5 segundos, tentando conectar ao servidor, até se conectar. Então, quando se conectar, aparece aqui conectado. Quando é que se conecta? Como já enviou o endereço e a porta ao cliente, nesse caso, esse cliente aqui que é o WESP, porque os outros também têm seus nomes. Esse é o WESP32 Client. Ele recebe o servidor, o endereço do servidor e a porta. Precisa apenas colocar o usuário e a password, né? Então, coloca-se o usuário e password e quando isso se confirmar, ele vai ficar conectado. E para de fazer o loop de tentar reconectar. Marque que conecta, olha que desde que conectou ele está parado. Até eu fazer alguma função ou pressionar um botão aqui, que ele mandou 3 on e acendeu aqui um LED. Agora que eu já vos mostrei todo o código, é hora de fazermos os testes aqui. Claro que durante a apresentação nós fizemos vários testes aqui, se vocês já prestaram atenção. Mas eu vou ligar aqui os meus 2 clientes MQTT. Então vou fazer uma visão geral básica. Aqui no menu principal nós conseguimos ver aqui. Coloquei aqui coisas mais básicas que eu sempre observo quando entro no Home Assistant. Vejo o estado dos meus televisores, o do quarto está desligado, porque estou a gravar isso aqui no meu quarto. E a sala está ligada a ver esse canal aqui, prontos, com esse programa. Tenho aqui previsão do tempo, tenho aqui a temperatura da sala e umidade, está aí 28 graus lá na sala, umidade 58. E o fluxo da rede do meu modem ou fornecedor de internet. Mas também tenho aqui o monitoramento de energia, né? Tenho aqui a tensão, tenho aqui corrente e pronto. E tenho aqui o gráfico que me ajuda a verificar esse gráfico aqui de forma mais fácil, sem olhar esses números. A coisa mais importante, tensão e corrente. E temos por fim aqui iluminação. Se vocês forem a ver, está ligado aqui uma lâmpada, né? Não sei lâmpada de quê, né? Porque aqui não está identificado, mas aqui consigo mostrar ou ver que aqui é na cozinha. Então aqui, sendo na cozinha, eu posso desligar aqui da cozinha, a lâmpada apagou e aqui atualizou. Posso voltar a ligar pelo botão. Liguei aqui, sala de jantar, liguei aqui, acendeu a cozinha e posso desligar por aqui. Simplesmente também posso ligar aqui pelo botão e apagar aqui, ligar pelo Home Assistant e apagar aqui pelo botão. Então posso ligar e desligar, todos esses botões podem ser ligados e desligados normalmente. Então esse posso ligar também, desligar através desta forma aqui. Tantos outros dispositivos que estiver ligado à mesma rede podem fazer isto que nós estamos a fazer aqui. Ligar por um, desligar por outro, ligar pelos interruptores físicos e desligar por outro. Posso até ligar todos de uma só vez e desligar todos de uma só vez. Agora são todos ligados, vou desligar todos de uma vez, ligar todos de uma vez. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você assistiu até aqui, deixa o like. Não tem como você ter assistido até aqui e não gostar. Se assistiu até aqui e gostou, então deixa o like.
Se não estiver subscrito, subscreva-se aqui ao canal para dar uma forcinha. Nesse canal tem que crescer. Ative as notificações para receber todos os vídeos. Meu nome é Dercio Ricardo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.